Nesta aula eu vou implementar o padrão repositório e o padrão Unit of Work na nossa aplicação ASP.NET Core. Eu vou partir da nossa aplicação ASP.NET Core, onde eu criei dois projetos, o projeto ASP.NET Core MVC e o projeto Class Library, onde eu defini a nossa camada de acesso a dados, usando o Entity Framework, para acessar as informações do banco de dados SQL Server, a nossa aplicação Artistas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir, aqui partindo das definições já feitas, vou implementar o padrão repositório e o padrão Unit of Work para desacoplar a nossa aplicação do framework de persistência. Tá? Então, a nossa aplicação ela vai ter a mesma estrutura, né? Eu vou continuar com dois projetos, o projeto ASP.NET Core MVC e o projeto Class Library, onde eu tenho a minha camada de acesso a dados. E aqui na camada de acesso a dados, eu vou definir o repositório e a unidade de trabalho, o Unit of Work. Tá? E depois eu vou registrar essa Unit of Work, tá? E mostrar como acessar as informações usando os recursos dessa implementação. Então, eu vou iniciar com o padrão repositório. Tá? Então, eu vou abrir a nossa aplicação. A nossa aplicação, eu vou fazer a implementação na camada de acesso a dados. Né? Aqui, eu tenho duas pastas, a pasta Context e a pasta Entities. Então, eu vou criar nessas pastas, para organizar, uma nova pasta. Na pasta Entity, eu vou criar a pasta Repositórios. E na pasta Context também vou criar uma nova pasta chamada Repositórios. Eu vou separar a implementação das interfaces para organizar melhor o código. Então eu vou iniciar a implementação com o padrão repositório. Então só para lembrar, a implementação do padrão repositório, primeiro nós definimos uma interface genérica. Tá? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui na pasta repositório, vou dar um project, vou dar add new item, ou em encode vou selecionar interface e vou definir aqui o nome iRepositório, que vai ser a nossa interface. Nessa interface eu vou definir os métodos, né? Que vai ser o contrato que vai ter que ser implementado pela classe concreta. Então vamos definir aqui, né? Essa classe ela vai ter que ser pública e ela é genérica, né? Eu vou chamar de tEntity e aqui, tEntity, onde tEntity é uma classe, tá? E aqui eu vou definir os métodos. Aqui eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo. Né? Vou definir os métodos aqui. Então está aqui os métodos definidos. Eu tenho que incluir uma referência ao link expressions. Né? E deixa eu remover os imports que não estou utilizando. Então aqui eu tenho, deixa eu aumentar para você visualizar melhor. Eu tenho 3 métodos para consulta: retornar pelo ID, retornar todos, e aqui esse método find ele usa um delegate func, né, como um predicate, tá? E aqui eu uso para filtrar e retornar usando fazendo buscas e filtros de consulta. Aqui eu tenho 2 métodos, um para incluir uma entidade, outro para incluir mais de uma entidade, para remover uma entidade, para remover mais de uma entidade. E aqui eu estou implementando um método update que, na verdade, ele não vai atualizar informações na memória. Ele vai servir apenas para mim, depois fazer a implementação na classe concreta e atualizar e persistir as informações da atualização no banco de dados. Note que eu não tenho o método save aqui. Tá? Então, muito bem. Aqui está a minha interface. E agora eu vou aqui na pasta Context, dentro da pasta Repositório. Deixa eu salvar aqui.
E eu vou agora fazer o quê? Eu vou ter que definir uma classe concreta que vai implementar essa minha interface. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou aqui em Project, é uma classe concreta que eu vou chamar Repository. Tá? Eu vou copiar e colar o código dessa classe para a gente ganhar tempo. Tá? Essa aqui é uma classe concreta, como eu falei, que vai implementar os métodos. Aqui eu preciso referenciar aonde está a minha interface, né? Aqui eu estou usando o dbContext. Eu tenho que implementar o link e eu tenho que implementar as expressões, né? O link expressions. Pronto. Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, ó, a minha classe concreta, ela herda da classe, ela implementa a interface repositório, né? E aqui, ó, eu estou trabalhando com o meu dbContext. Note que até o momento eu não tenho nada específico para o meu repositório. É tudo genérico, tá? Tanto a interface como a implementação são métodos genéricos, tá? Então eu estou trabalhando com o dbContext e não com o artista context que eu já tinha definido aqui, tá vendo? É genérico. Então eu não tenho o db set aqui. Tá? Então o que eu faço? Eu defino uma instância, né? E eu estou usando o método set. Então aqui eu estou definindo essa instância para poder simplificar o código aqui. Então olha, no construtor eu injeto o meu dbContext, que é genérico, tá? E eu estou usando aqui, ó, eu estou usando o método genérico setEntity. Tá? Aqui eu vou usar o get, ele vai dar um find, né? O getAll vai dar um toList no dbset. O update, ele vai apenas anexar a entidade e informar o Entity Framework que essa entidade teve seu estado modificado. Aí eu posso dar o save change, ela vai ser salva. Aqui o find, eu estou usando um delegate func, né? Ó, eu estou usando um where, então aqui nesse predicate ele vai retornar um boolean. Então aqui eu passo expressões lambdas do tipo id igual id recebido, nome, né? São consultas desse tipo. Aqui eu estou usando com single order for para retornar um único, adicionar a entidade e remover, tá? Tá tudo implementado aqui. Muito bem, então essa parte tá ok. Então, mas isso é tudo genérico. Até agora eu não fiz nada relacionado com as minhas entidades, né? Ó, as entidades artista detalhe e ao meu contexto. Tudo é genérico. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou definir um repositório, vou fazer uma implementação específica para o meu repositório que vai ser definindo a interface e artista repositório. Então eu vou aqui nessa pasta onde eu estou definindo as interfaces, eu vou dar add new item, code, e aqui eu vou definir e artista repositório, que é a primeira entidade que eu tenho, né? Essa entidade, primeira coisa, ela vai herdar da minha interface, ela vai implementar a minha interface e repositório, tá? Só que agora eu vou passar a classe, né? Vai ser a classe artista, tá? Vai ser entidade artista. E aqui eu vou definir um método, tá? Um método que vai ser específico dessa interface, desse meu repositório, que vai ser o método getArtista onde eu vou passar o ID de um artista e ele vai me retornar os detalhes daquele artista. Só isso essa minha interface vai ter. Por uma questão de simplicidade. Naturalmente aqui você definiria numa aplicação real, né, do mundo real, aqui provavelmente você teria mais implementações. E agora, a contrapartida, né, eu vou definir já um método específico nessa interface,
específico ao meu repositório, e agora eu vou definir a classe concreta que vai implementar essa interface. Então eu vou aqui na pasta repositórios, onde eu estou definindo as interfaces, vou dar Project Add Class, e vai ser artista repositório. Tá? Ela vai herdar de repositório, né? Porque assim ela herda os métodos para acessar dados dessa classe e ela vai implementar a interface artista repositório. Então ela vai fazer duas coisas essa implementação. Aqui é Entities, aqui é Repository, né? Aqui tem que ser pública. E agora o que eu vou fazer? Eu vou definir a implementação aqui, tá? Então, vou copiar e colar. Então aqui, olha, deixa eu definir aqui o Entity Framework. Aqui eu tenho que definir a referência ao link. Agora eu vou remover os imports não utilizados. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Então tá aqui, ó. A minha classe concreta, ela vai implementar, ela vai herdar da classe repositório concreta e vai implementar a interface específica. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Certo? E aqui eu defini um construtor vazio, onde ele recebe o contexto, só que agora esse contexto é um contexto específico do meu repositório, tá? Eu vou jogar isso aqui para baixo, eu acho que eu posso fazer assim, ó. Aí eu posso aumentar para você visualizar melhor. Então tá aqui, ó. Então eu implementei o método getArtista com detalhe, aonde perceba que eu estou indo lá em artistas, estou usando o método include para incluir os detalhes do artista, né, para esse artista específico. Então assim, quando eu carregar um artista, eu vou carregar ele e os seus detalhes. E aqui eu estou definindo uma propriedade apenas para tornar fazer o meu artista, o meu contexto específico, né, visível aqui. Então está aqui a implementação. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para artista detalhe repositório, tá? Embora a classe de detalhe deixou eu... Então eu vou definir aqui a interface project add new item code interface. Vai ser artista detalhe repositório. Então eu faria isso para quantas entidades eu tivesse no meu modelo de domínio, tá? Ela vai ser pública e ela vai herdar de repositório, né? E vai vou definir um método aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Vou copiar e colar aqui. E artista repositório. Tá aqui, ó. Ela vai herdar. Então aqui eu tenho que referenciar da minha classe repositório, né? E ela vai eu defini aqui deixa eu ver aqui. Aqui na verdade é da minha classe, da minha interface. Então essa interface ela vai implementar essa interface, né, e repositório. E aqui eu estou definindo um método específico aqui desse repositório e artista detalhe repositório. Esse aqui eu acho que nem vou usar na aplicação, mas eu vou implementar, né, e eu vou fazer isso agora. Então novamente eu volto aqui para o meu contexto, eu dou um project, eu dou um add class e vou
definir a classe concreta, artigo, detalhe, repositório, que vai implementar essa classe. Então eu vou copiar e colar. Aqui está, então ela novamente eu tenho que referenciar aqui as entidades, né, os repositórios, o include do Entity Framework, né? Deixa eu diminuir aqui. Então tá aqui, ó, o order by, acho que é o link. Então tá aqui novamente, eu fiz a implementação do método específico, ela herda de repositório e implementa e artista detalhe repositório. Então, quando ele implementar e artista detalhe repositório, vai estar implementando o repositório. Então, nessas classes concretas, eu vou ter acesso a toda a implementação feita aqui, né, no repositório. Tá? Então, eu já concluí essa implementação. Certo? Agora, eu tenho que definir, porque eu tenho dois repositórios, né? Então, eu preciso agora definir a minha Unit of Work. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a implementação agora da Unit of Work. Novamente, eu vou definir uma interface, né? Então, eu venho aqui na pasta Repositórios, eu vou dar Project, Add New Item, Code, Interface. Então, aqui eu vou chamar Unit of Work. Então, nessa interface, só para você lembrar, nós vamos definir os métodos. Eu vou ter que definir os dois repositórios que a minha unidade de trabalho vai trabalhar e o método para salvar as informações, porque até o momento, se você notar no código das implementações, eu não tenho um método save, né? Nem aqui no repositório, não tenho como salvar e persistir as informações. Isso vai estar na minha Unit of Work. Então aqui na Unit of Work, o que eu vou fazer? Eu vou definir a minha interface, e essa interface ela só vai herdar de disposable, né? De forma que assim que os objetos saírem do contexto, eles serão liberados. Então aqui eu defini os dois repositórios com os quais eu estou trabalhando, né? E o commit aqui que vai acionar o save changes. E agora eu vou fazer a implementação. Então eu venho aqui na pasta de repositórios, eu vou dar add class e eu vou chamar Unit of Work. Essa vai ser uma classe concreta pública que vai herdar da minha interface Unit of Work. Opa, eu acho que é o minúsculo. Então eu vou referenciar os repositórios e a implementação agora se você selecionar aqui, ó, ele vai implementar todos os métodos, né? Definido na minha interface. Eu vou copiar e colar a implementação. Agora, deixa eu recolher aqui. Observe que agora na minha Unit of Work, eu estou trabalhando com o meu contexto, né? Estou injetando ele no construtor, né? E através desse contexto, olha, eu estou acionando, né, todos os meus repositórios definidos. Tá? E aqui, ó, o meu commit, eu uso o save changes do context, do meu contexto específico. E o dispose que eu tenho que implementar, ele libera o meu contexto. Então, agora eu criei a classe concreta e fiz a implementação da interface. Então, terminei com essa etapa. Então, agora para completar, o que falta? Falta eu... Então, o meu serviço aqui está concluído. Né? Vou dar um build no projeto, deixa eu fechar tudo, né? Tudo que tiver aberto aqui, para ver se não tem nada pendente de salvar, e vou dar um build na minha solution. Ver se não tem nenhum erro. Né?
Ele vai dar um build nos dois projetos. Olha lá, build com sucesso. Então, eu vou atacar o projeto web. O que eu vou fazer? Eu vou registrar o serviço na classe Startup e depois nós vamos definir um controlador para acessar as informações, agora utilizando o nosso repositório. Então, até a próxima aula.